do segundo trimestre de História. E agora nós vamos estudar os movimentos nativistas, ok? E esse assunto começa lá na página 48, né, do livro de vocês, 48, 49, certo? É um assunto mais extenso, 50 e 51, ok? Leiam essas páginas, certo? Mas eu também coloquei o resumo, ok? Então vamos lá, movimentos nativistas. O Brasil era colônia de Portugal, então tudo era domínio de Portugal, como a gente já viu alguns assuntos atrás. Porém, com o passar do tempo, o governo de Portugal passou a exigir cada vez mais pedras preciosas e ouro, como se fosse uma espécie de pedágio para você usar, né, o território, certo? E eram cobranças altíssimas. E o sentimento de revolta foi tomando conta dos brasileiros em virtude dessa exploração que eles vinham sofrendo, desses altos impostos que eles tinham que pagar. Por isso, muitas revoltas aconteceram aí nesse tempo. A primeira delas foi a revolta de Beckman, que foi em 1684, lá no Maranhão, liderada por dois irmãos, Manuel e Tomás Beckman. Ocorreu por causa da cobrança dos altos impostos e por causa da escravidão dos povos indígenas. E essa atividade, essa questão da escravidão, não era permitida pelos jesuítas, certo? Que eram os religiosos da época. O governador foi preso e Manuel Beckman, né, assumiu, eles deram como se fosse um golpe, certo? O governador do tempo que respondia a Portugal foi preso e Manuel Beckman assumiu o cargo dele. Porém, após um ano, o governo português enviou um novo governador. Aí foi travada uma nova guerra. Manuel foi derrotado, certo? E ele foi condenado à forca, tá? Um outro movimento aí também foi chamado de Guerra dos Emboabos. Aconteceu em Minas Gerais, em 1708, e foi liderado por Manuel Nunes Viana. Foi causado pela disputa da exploração das minas de ouro dos paulistas contra, né, o que eles chamavam de emboabas. E o que seriam esses emboabas? Era a gente que vem de fora, eram as pessoas que vinham de fora para querer explorar esse ouro. Os paulistas caíram em uma armadilha dos emboabas, que os deixaram livres, disseram que ia deixar eles livres, né, se eles se rendessem e saíssem do território. Porém, não foi nada disso que aconteceu. Quando eles se renderam e entregaram todas as armas, o que foi que eles fizeram? Os emboabas matou, foi todo mundo, foi isso que aconteceu. E essa revolta terminou dessa forma, a Guerra dos Emboabas. No caso, os emboabas, né, venceram, digamos que eles venceram, né? Existiu também a Guerra dos Mascates, que ocorreu em Pernambuco em 1710 e foi liderada por senhores de engenho de Olinda e os Mascates de Recife, tá? A causa aí dessa guerra foi porque o rei da época não atendia a solicitação, foi porque o rei atendeu a solicitação dos Mascates, que era do pessoal que morava em Recife, certo? E Recife foi elevada à categoria de vila. Com isso, foi delimitado um limite entre Recife e Olinda, a partir do momento que Recife foi elevada à categoria de Olinda. Tá? Então tinha um limite, até tal lugar era Olinda, dali para frente era Recife, certo? Porém, a turma lá de Olinda, eles se sentiram prejudicados com essa demarcação dos limites, tá? Então eles invadiram Recife, com a ideia do governador independente. Ao fim desse conflito, os olindenses foram presos e enviados para Portugal. E os bens lá que eles deixaram foram todos confiscados e Recife passou a ser a sede da capitania de Pernambuco, certo? Houve também a Guerra de Felipe dos Santos, que ocorreu também em Minas Gerais em 1720, liderada por Felipe dos Santos. O nome da revolta levou o nome da guerra, levou o nome dele, Felipe dos Santos. Essa revolta ocorreu porque Portugal queria controlar a extração de ouro. Perceba que todas essas revoltas ocorriam por causa da exploração, né? Da exploração de alguma fonte de riqueza, de ouro, de pedra preciosa, de pau-brasil, alguma coisa estava no meio aí disso aí, né? Então vamos lá. Essa revolta ocorreu porque Portugal queria controlar a extração de ouro. Por isso, mandou criar casas de fundição. E o que seriam essas casas de fundição? O pessoal que extraía o ouro, levava o ouro que encontrava, né, o ouro bruto lá para essas casas de fundição, e eles transformavam esse ouro bruto em pedras de ouro, né, em barras de ouro, certo? E claro que para
transformar esse ouro bruto nas barras de ouro, como sempre tinha a cobrança dos impostos. Claro que tinha que ter imposto. E esse imposto era chamado de quinto. Porém, o povo se revoltou com a cobrança desses impostos, porque como sempre eram impostos altíssimos. O governo prometeu atender os pedidos, né, do povo, diminuir os impostos e tal, mas aí, entretanto, o governo, sabe o que foi que o governo fez? Mandou prender o líder da revolta, certo? E o mesmo foi enforcado em praça pública. Perceba que a maioria do pessoal aí das revoltas, né, os líderes, todos foram presos e condenados à morte. E normalmente era morte por enforcamento, tá? E uma das revoltas mais importantes, que leva o nome de um cara que foi muito importante, chama-se de Inconfidência Mineira. Também ocorreu em Minas Gerais, em 1789, e foi liderada por Joaquim José da Silva Xavier. O nome dele é bem grande, mas a gente conhece ele como Tiradentes, né? À toa que tem até um feriado referente a esse cara, tá? Ocorreu por vários motivos. Dentre eles está novamente a cobrança de impostos. Pois é, sempre tem imposto no meio, né? Aí se juntaram aí uma turma. Quem foi que se juntou? Os pais, os poetas, escritores, mineradores e militares se uniram para lutar contra o governo de Portugal. Ao término desse governo, ele mandou prender todo o pessoal que participou da revolta, certo? Uns foram expulsos do Brasil, outros foram mortos. E o destino do líder inconfidente, que era Tiradentes, foi ser enforcado como todos os outros. Porém, o dele foi um negócio bem mais forte, né? Ele não foi só enforcado, ele foi enforcado em praça pública e o corpo dele foi esquartejado. E foi espalhada parte do corpo dele, foi espalhado pelas colônias, para mostrar que Portugal era quem mandava ali, que não ia adiantar ninguém vir não, porque o destino de quem viesse para se revoltar contra eles seria o mesmo que aconteceu com Tiradentes, certo? Como eu disse, ó, o dia de Tiradentes ficou consagrado como dia 21 de abril de 1792, certo? E tudo isso aconteceu aí com Tiradentes, tá bom, gente? Então, o assunto é mais extenso, ok? Leiam o texto, leiam o resumo e a atividade, ó, página 52 e 53, tá, gente? Com os estudos.